Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de auditoria em SSO, a abreviatura aí de Segurança e Saúde Ocupacional. Eu me chamo Conrado e sou professor aqui do Senac Araraquara e também aqui do canal no YouTube Quem Ensina Aprende. Falando sobre auditoria na relação aí de segurança e saúde do trabalho, percebam, né, que esse vocabulário de auditoria não é muito abordado na segurança do trabalho. Mas a gente, enquanto docente, prefere passar as questões de auditoria neste primeiro momento, antes de entrarmos aí sobre as políticas, né, de saúde e segurança do trabalhador. Quando a gente fala sobre auditoria, geralmente está ligado à área de qualidade, à área de meio ambiente, justamente porque são certificações mais comuns nas empresas. Mas a área de saúde e segurança do trabalhador, ou aí segurança e saúde ocupacional, está envolvido também com as questões de auditoria, principalmente nas certificações ISO 45000, né, que fazem aí parte da nova ISO, né, de saúde e segurança ocupacional. Falando especificamente sobre auditoria, primeiramente, né, antes da gente dar início aí à nossa aula, eu quero deixar aí alguns jargões, algumas nomenclaturas específicas da área da auditoria, que são muito comuns na área de qualidade, meio ambiente, conforme eu falei, mas que a gente precisa entender para dar sequência à nossa aula. Então, a gente preparou uma espécie de glossário aí das palavras que a gente vai utilizar, né, de algumas palavras-chave que nós vamos utilizar, que elas precisam ser fixadas no entendimento de todo e qualquer técnico em segurança do trabalho que for atuar com auditoria em sistemas aí de segurança e saúde ocupacional. Então, vamos lembrar primeiramente algumas normas e definições que nós precisamos compreender enquanto técnicos em segurança do trabalho, né? Inicialmente aí as NRs, que falam sobre as normas regulamentadoras da Portaria 3.214, lá de 8 de junho de 78, que são referidas, né, que são emitidas aí pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, as normas regulamentadoras da 1 a 37, elas devem ser também foco das auditorias, né? Observar se as empresas estão cumprindo as NRs. Na sequência, a gente observa também a CLT, né, especificamente o capítulo 5, que fala da segurança e da medicina do trabalho, especificamente no artigo 169, 175, 182, 191, 198, 199, o 212 e 213. Esses artigos eles falam especificamente no capítulo 5, com foco na segurança e medicina do trabalho, né? Então, quando a gente conhece a CLT, percebam que ela é a consolidação das leis trabalhistas, portanto, todas as leis que são referenciadas na segurança do trabalho. Essa consolidação das leis trabalhistas, quando a gente pega a sua estruturação, né, como ela foi criada, né, especificamente aí em 1943, a CLT ela foi a unificação de todas as leis trabalhistas em uma só lei, né? Então, a CLT, especificamente, aí ela é a consolidação das leis trabalhistas, porque ela foi formada a unificação de todas essas leis. A empresa também deve seguir as normas da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, aplicáveis aí na saúde e segurança ocupacional, especificamente aí a norma 151, né, e a norma 163, né, 163, que fala sobre itens focados à saúde e segurança ocupacional. E política de questões de saúde e segurança também em meio ambiente. Quando a gente fala em política, em saúde, segurança e meio ambiente, a política ela é um documento firmado pela organização, pela empresa, pelas indústrias, apresentando, né, o seu compromisso com foco, né, no meio ambiente, com foco na segurança ocupacional. Portanto, política, né, não é somente aquela articulação que a gente vê de políticos, mas a política, nesse caso, que as empresas implantam, é um documento base, né, para a criação aí de um sistema de gestão. Quando a gente fala sobre política, então, especificamente sobre a política da saúde e segurança do trabalhador e meio ambiente, é um documento firmado, né, que apresenta ali os seus direitos e deveres, né, principalmente os deveres que devem ser cumpridos com foco ali na saúde e segurança do trabalhador.
Falando um pouquinho mais sobre normas e definições, a gente vai apresentar aqui, por exemplo, uma norma que a gente geralmente não utiliza muito, né? A definição que a gente não utiliza muito, que é o famoso requisito, né? Toda vez que a gente for falar sobre requisito, especificamente um requisito é um item de uma norma, né? Então, requisito é a necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente é de uma forma implícita ou obrigatória, né? Então, o requisito, quando a gente pega ali um documento para ler sobre segurança do trabalho, um item, né, especificamente, aí pode ser chamado de requisito. Então, a empresa ela deve cumprir ali 150 requisitos voltados à segurança e saúde ocupacional. E cada requisito, né, ele vai ter ali a possibilidade de ter uma conformidade, ou seja, um atendimento àquele requisito e, consequentemente, as demais normas, ou uma não conformidade, que é algo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E dentro dessa questão de auditoria em segurança e saúde ocupacional, a gente, enquanto técnico de segurança do trabalho, deve observar o processo, né? O processo aí vai ser o conjunto de atividades interrelacionadas ou interativa que transformam os insumos, né, as entradas, em determinados produtos. Nós vimos isso lá no sistema de gestão, né, quando a gente foi falar sobre sistema de gestão em saúde e segurança ocupacional. Então, conhecendo um pouquinho sobre o processo, são as etapas, né, de uma determinada atividade para determinar ali, para realizar um produto final, para realizar uma peça, para realizar um produto, né? Então, o processo é uma forma da gente observar as etapas, né, de uma entrada dessa matéria-prima até a própria saída, né, de um produto para até chegar ao cliente. Então, quando a gente fala para um técnico de segurança do trabalho que ele deve observar o processo, ele deve observar todas as etapas de uma produção, né, de um processo produtivo. O produto, por sua vez, é o resultado do processo, né? Então, quando a gente fala sobre um produto especificamente, é o resultado do processo, podendo ser um bem ou um serviço. Pegando um exemplo bem banal aqui, né, vamos falar de um produto, vamos falar de um bolo, por exemplo. Para fazer um bolo, eu vou precisar, obviamente, ali ter os meus insumos, né, que são as entradas, né, a farinha, o fermento, os ovos, manteiga, óleo, especificamente ali, se eu for fazer um bolo de cenoura, eu vou precisar, obviamente, ter a cenoura. Se eu for fazer um bolo de chocolate, eu vou precisar ter, obviamente, ali o chocolate em cacau, o chocolate em pó, né, em cacau, ou uma barra, um tipo de essência ali que deu o gosto e o sabor de chocolate, e por aí vai. Quando a gente fala sobre essas entradas, esses insumos, é a preocupação primária, né, que um cozinheiro precisa ter ali para fazer, né, o seu produto. E no caso da empresa, a gente também observa ali, né, as etapas de um processo, que serão essa matéria-prima, né, que serão esses insumos, para até a destinação final do produto. Então, o produto lá no final, no caso do bolo aqui, que a gente estava dando como exemplo, eu tenho que me preocupar ainda com a assadeira, né, a forma que for utilizado, o forno, a temperatura do forno, o tempo de pré-aquecimento, o tempo de cocção, né, ou cozimento, e depois, obviamente, ali com todos os riscos envolvidos durante aquela atividade. Então, o técnico de segurança, durante a elaboração de uma auditoria em saúde e segurança ocupacional, ele precisa observar tanto o processo como o produto final, que é o produto. E aí surge uma discussão, né, bem filosófica do que é eficácia e o que é eficiência. Em outras palavras, eficácia é a extensão, né, que a gente observa, né, as atividades planejadas sendo realizadas e se os resultados planejados foram alcançados. Quando a gente fala sobre eficácia, né, então a gente tem aí um debate, né, sobre o que é eficaz, o que é eficiente, né, e de certa forma a eficácia, né, de certa forma ele fazer menos, né, fazer mais com menos, né. A eficácia, de certa forma, também, a gente consegue estruturar através de uma linha de pensamento, que é você produzir, né, ou produzir ou determinar um determinado efeito ali, ou um caráter de ser eficaz, né? Então, quando a gente fala de uma eficácia especificamente, é trazer uma segurança, né, uma validade, né,
a um determinado resultado, a um bom resultado. Então, a qualidade daquilo que é planejado, né, de alcançar ali o que é planejado de acordo com produtividade, de acordo com as tarefas, é eficácia. E quando a gente fala sobre eficiência, né, ela é o resultado entre o que foi alcançado e se os recursos foram utilizados de maneira correta. A eficiência, né, vamos pegar aqui no caso novamente aí de um bom cozinheiro fazendo um bolo, né? Se ele se propôs ali a fazer um bolo e utilizou todos os recursos ali que ele tinha, né, planejado, que ele já tinha separado, mas no final das contas ele acabou queimando o bolo, né, significa que ele não foi eficiente, né, que ele não houve eficiência no seu trabalho, no seu processo e, consequentemente, no seu produto. Então, quando a gente fala dessa relação entre o que é esperado, o que é alcançado, né, e os recursos a serem utilizados, eu pretendo utilizar a eficiência acima de tudo. Né? Então, a eficiência aí também é uma expectativa, né, a capacidade de ser efetivo, né, que é uma característica de competência, de ser produtivo, né, e conseguir o melhor rendimento com os mínimos erros possíveis, né? Então, lembrando aí, né, a gente está dando um exemplo do bolo, né? A eficiência, né, durante a operação, durante a realização desse bolo, é ali você fazer certo na primeira vez, tá? E a gente, traçando um paralelo aí com a segurança e saúde ocupacional, a relação de eficácia e eficiência, né, ela pode ser determinado aí através de uma simples orientação, através de um acompanhamento durante a elaboração dos processos e dos produtos. E percebam, né, que naturalmente haverá requisitos, né, para avaliação do processo, do produto e observar se principalmente o trabalhador está sendo eficaz ou se ele está sendo eficiente durante as etapas de trabalho. Mas a gente vai abordar isso ao longo da aula. Ainda, né, algumas normas e definições. Eu vou apresentar primeiramente aqui o índice de conformidade, né? Então, lembra que eu falei lá em um item de uma norma, ela pode ser chamado de um requisito também? Então, se aquele requisito, né, ele estiver dentro do que é considerado aceitável, em atendimento à legislação vigente, em atendimento às normas regulamentadoras, em atendimento à política de saúde e segurança do trabalhador, haverá um atendimento a um requisito. E muita gente acredita que quando o atendimento ao requisito ele está conforme, não é necessário fazer mais nada, né? De fato, não é necessário ter mais trabalho, né, em relação à correção, mas certamente ali deverá ser considerado ali a possibilidade dessa conformidade se tornar não conforme. Por isso, deve ser utilizado ali esforços necessários para a manutenção dessa conformidade. Por isso, quando a gente fala sobre atendimento a um item de requisito, a conformidade, né, a empresa deve se assegurar que ele se mantenha conforme a todo e qualquer processo. A observação de uma auditoria em saúde e segurança ocupacional, ou especificamente aí sobre a área de saúde do trabalhador, é se manter conforme para que não haja ali desvio de padrão. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Mas a auditoria, ela prevê uma padronização, né? Então, toda vez que a gente busca a certificação de uma norma ISO, né, seja ela aí da área de qualidade, de meio ambiente ou de saúde e segurança do trabalhador, é possível, né? A gente procura ali uma conformidade, né, baseado em uma padronização, para que não haja desvio, né, de padrão, de conduta e, consequentemente, ali a possibilidade de acidentes de trabalho ou ainda o aparecimento ali de doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Já a não conformidade é o não atendimento a um requisito, né, em parte ou em total, né, de um requisito de uma norma ou de uma documentação do sistema de gestão daquela empresa, daquela organização. Quando a gente fala ainda sobre não conformidade, nós estamos falando sobre uma falha, né, que deve ser ali uma causa raiz, né, deve ser o fator causal, o nexo de causa, que está apresentando ali serviços não conformes, né, ou a possibilidade ali de ambientes, né, de trabalho com situações de perigo ou riscos graves e iminentes para uma situação de trabalho. Quando a gente fala ainda sobre não conformidade,
né, existe uma redução na habilidade de assegurar o controle de processos ou serviços. Então, uma não conformidade comum no ambiente de trabalho. O trabalhador ele está acima de 2 metros de altura sem nenhum recurso ali, seja para proteção de queda, né, ou para sustentação em uma situação de um acidente de trabalho. Observa-se uma não conformidade específica lá da NR35, que fala sobre trabalho em altura. O trabalhador que está atuando no ambiente de trabalho sem os devidos exames ocupacionais, seja o exame admissional, periódico, né, o periódico vencido, o periódico de mudança de função ou de retorno ao trabalho. Então, é identificada uma não conformidade durante a auditoria, né? E percebam que essa não conformidade vai gerar aí, né, um requisito futuro para o técnico de segurança ou para as pessoas ali envolvidas no processo, envolvidas no trabalho, para que eles consertem, para que eles arrumem essas não conformidades, sendo que ela vai ser capaz aí, né, de gerar uma certificação futura para aquela empresa, para aquela organização. Quando a gente fala sobre a não conformidade, novamente, vamos lembrar ainda lá do item da NR1, né, que fala sobre ordens de serviço, e o trabalhador precisa ser treinado, habilitado e capacitado para aquela função. A NR1, ela prevê, além da questão do desenvolvimento da ordem de serviço, que o trabalhador receba, né, orientações específicas focadas naquele ambiente de trabalho. Se o trabalhador ele não foi treinado, se ele não foi habilitado, se ele não está capacitado, obviamente ali que existe uma não conformidade de um processo que certamente vai gerar ali uma falha a ser melhorada, né? O que a gente chama também de oportunidades de melhoria. Então, percebam que uma não conformidade vai gerar uma oportunidade de melhoria, né? Que aqui a gente já traça um paralelo, né? Trazendo um gancho aqui, que a oportunidade de melhoria traz consigo, né, situações que não tenham características de não conformidade, porém a falta de ação podem, né, levar sobre elas uma ocorrência de não conformidade. Um trabalhador ali que ele não foi treinado, não foi habilitado, não fez os exames médicos e ainda está atuando numa situação de trabalho em altura, né, vai gerar ali uma situação de uma ocorrência de não conformidade. E essa não conformidade pode gerar um acidente de trabalho. Então, percebam que a oportunidade de melhoria, né, ela vai ser ali uma pequena chama, né, uma pequena faísca para que a empresa tome cuidado para que aquilo ali não se torne um incêndio, né, não se torne um problema maior. Um trabalhador atuando numa situação em altura, né, em trabalho em altura, que não tenha os exames e que não seja habilitado, é um prato cheio, aí uma cereja do bolo para se tornar um acidente de trabalho grave, né, que podendo até levar no caso ali, dependendo da altura, dependendo, obviamente, do acidente, pode gerar ali um acidente fatal ao trabalhador, consequentemente, apresentando impactos extremamente negativos para a empresa. E por último, a gente tem aqui, né, nesse slide, a especificação, que é uma documentação que vai estabelecer os requisitos que a gente viu lá anteriormente. Então, a especificação, né, dos requisitos, a gente abordou aqui ao longo dessa explicação, que a especificação pode ser a NR35, pode ser a NR1, pode ser a NR7, e a gente, enquanto técnicos de segurança, nós temos aí as 37 normas regulamentadoras para colocar colocarmos em prática, né, colocarmos realmente de uma forma aplicável para a segurança do trabalho. Além das NRs, né, nós temos ali a CLT, nós temos as documentações, né, ou as normativas da OIT, e também a empresa ela pode desenvolver uma política específica, né? E essa política específica, cada empresa vai ter a sua, cada empresa vai desenvolver a sua, e são questões particulares, né, que devem constar ali na especificação. Por isso, quando a gente fala sobre auditoria, né, eu preciso também ter uma figura capaz de identificar quais especificações devem ser avaliadas, quais especificações devem ser colocadas em práticas. E dentro dessas especificações, eu vou apresentar esses requisitos. Por sua vez, eu preciso de uma auditoria, né, de alguém que seja imparcial, né, que apresente ali um olhar crítico, uma análise crítica,
relacionada a cada especificação de cada requisito. Então, quando a gente fala sobre especificação, nada mais é do que uma documentação que vai ser utilizada como base para a avaliação dos requisitos. Cada requisito, né, e cada ação vai ser necessário um registro, tá? Então, a gente está habituado ali na segurança do trabalho em realizar registros de etapas de uma determinada eleição de CIPA, por exemplo, né, o registro da candidatura, o registro dos votos, o registro do edital, o registro da apuração desses votos e, consequentemente, da publicação da ordem decrescente do processo eleitoral da CIPA. E a mesma forma com que a gente faz esses registros deve ser feito, né, os registros que são obtidos, né, a partir dos resultados obtidos, fornecendo evidências para as atividades realizadas. Então, um trabalhador que ele passou por um processo eleitoral de CIPA, eu sei que a norma, né, a NR5, prevê que seja feito e seja mantido os registros, né, de CIPA durante 5 anos, por exemplo. No caso da segurança do trabalho, se um trabalhador ele é treinado, eu tenho um registro que é a lista de treinamento e um certificado. Eu posso criar outras evidências, né, que geralmente não estão previstas nas normas, mas eu posso criar ali, por exemplo, fotos, né, que vão traduzir ali com certa clareza que aquele treinamento foi executado. Então, quando eu falo sobre registro, posso criar uma documentação específica através de listas de treinamento, através de certificados, ou também eu posso criar ali documentos virtuais, né, provas, evidências que aquele treinamento foi executado, apresentando registros. Porque quando um auditor da segurança do trabalho, ali que vai buscar, né, a segurança, né, buscar a observação se os requisitos estão previstos, se eles foram executados, se eles estão conforme, eles não vão chegar no dia do treinamento e vão observar se o trabalhador está sendo treinado, mas ele vai buscar evidências, né, e obviamente devem ser apresentados certificado, lista de treinamento, e podem também fazer parte ali desse registro, fotografias, fotos, filmagens que os trabalhadores foram treinados. Então, o registro são documentos que apresentam resultados obtidos e fornecem evidências que as atividades foram realizadas. No caso dos exames médicos, por exemplo, eu tenho lá o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, que ele pode servir como uma evidência que foi realizado. Eu tenho na ordem de serviço, por exemplo, a assinatura do trabalhador, que confessa ali que através de uma rúbrica, através de uma assinatura, apresenta que ele foi treinado e habilitado e capacitado àquela atividade. E a sequência, né, nós temos aqui a análise crítica, que é uma atividade realizada para determinar a pertinência, né, a adequação e a eficácia, né, do que está sendo examinado para alcançar os objetivos estabelecidos. Falando ainda sobre análise crítica, né, é um ponto mais sensível, né, que a gente deve observar. Afinal de contas, a gente analisa, né, o nosso próprio ambiente de trabalho, dificilmente a gente vai identificar algo ruim, algo que tem pontos de melhoria. Afinal de contas, se tivesse pontos de melhoria na nossa percepção, a gente já tinha implantado. Mas por isso que a gente prevê aí uma espécie de auditoria, né, que ela pode ser tanto feita de maneira interna, de maneira secundária, né, de segunda parte, ou de maneira externa, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E essa análise crítica, ela prevê, né, a eficácia do que está sendo examinado, aí, que é o que a gente falou nos slides anteriores, que é aquilo que é a qualidade daquilo que se alcança, né, e se os resultados estão pretendidos, né, se eles estão diretamente ligados aí a um sentido amplo, né, para a gente entender aí a ideia de competência. E ainda falando, né, sobre a relação de eficácia, é uma palavra, né, que ela busca, né, obviamente aí a gente interpretar, né, busca interpretar aí em fazer as coisas certas, né? Então, a análise crítica, ela vai observar, vai fazer uma vistoria, vai fazer uma auditoria
para observar se está sendo tudo certo aqui, se está sendo realizado de maneira correta. Ainda, né, falando na relação de auditoria, a gente tem, obviamente, um processo sistemático. A auditoria ela não ocorre, né, simplesmente pela boa vontade, né, da empresa ou simplesmente porque ela quer fazer uma auditoria no processo de trabalho ali com foco em segurança e saúde ocupacional. Ela ocorre porque a auditoria ela só vai existir em empresas com certificações, né, seja ela uma certificação ISO de qualidade, a ISO de meio ambiente, ou a ISO de responsabilidade social, ou a ISO de saúde e segurança do trabalhador. Quando a gente fala sobre, então, processo sistemático, ele tem data pré-estabelecida, geralmente isso é criado, né, pela própria organização, pela própria empresa, em comum, em consenso, a empresa certificadora. A empresa certificadora vai estabelecer datas pré-determinadas para que ocorra essa auditoria. Então, por exemplo, hoje é 2020, daqui a 2 anos nós vamos retornar naquela empresa para observar se houve uma manutenção, né, dos processos e dos produtos que mantenham a certificação através de uma auditoria. Essa auditoria ela é documentada, ela é independente, né, para que haja ali evidências, né, de uma determinada auditoria, né, e ela pode ser independente, né, ela deve ser independente, porque a gente vai pegar o nosso sistema de gestão, vai submeter a um crivo, a uma avaliação, a uma aprovação a um órgão certificador. E esse órgão certificador ele deve ser independente, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, porque a gente, né, obviamente, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma análise crítica da nossa própria empresa. Sempre vai ser o melhor lugar para se trabalhar, porque, afinal de contas, é ali onde a gente trabalha, é ali onde a gente recebe o nosso salário. E a gente acaba acaba desenvolvendo, né, uma figura de parcialidade, e o processo de auditoria deve ser imparcial, né? Obviamente, da auditoria externa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a auditoria externa ela deve ser independente, né, com fins ali de apresentar evidências, né, essas evidências elas não podem ser criadas, né, simplesmente elas devem ocorrer, e a fim delas avaliar aí objetivamente a extensão de quais critérios de auditoria são atendidos e quais não são. Os que serão atendidos estarão conforme, e os que não estarão atendidos serão não conforme. A conclusão da auditoria, né, é o resultado, né, de uma auditoria que pode ser apresentação, né, essas conclusões de auditoria, geralmente elas ocorrem, né, ao término da auditoria, apresentando ali o que foi encontrado, né, pela equipe de auditoria, após levar em consideração os objetivos da auditoria e todas as constatações. Então, a conclusão da auditoria ela ocorre no final da auditoria, né, afinal de contas se chama conclusão, e essa conclusão ela é apresentada para toda a empresa, né, através de uma reunião, ou pode ser apresentado ali para a equipe administrativa, para a equipe gerencial, e esses gestores, esses supervisores, eles vão repassar para todos os trabalhadores. Quando a gente fala sobre a conclusão de uma auditoria ainda, né, eu preciso determinar o que vai ocorrer entre um programa, um plano e o escopo da auditoria, né? Então, uma empresa, quando tem um sistema de certificação de segurança e saúde ocupacional, ela vai pré-determinar, através de um programa, né, que é um conjunto de uma ou mais auditorias que são planejados dentro de um período de tempo específico e direcionado a um propósito específico. Então, quando eu falo da conclusão, eu já apresento como foi o programa de auditoria. O programa de auditoria começou no ano de 2020, no qual foram determinados, por exemplo, auditores internos para que esses auditores auditassem setores de uma maneira cruzada, né? O setor A avalia o setor B e o setor B avalia o setor A. Identificando as não conformidades e não atendimento dos requisitos, foram apresentadas as não conformidades e foi estabelecido um prazo pré-determinado para que o setor A tomasse conta ali desse atenção e corrigisse, né, os pontos
de oportunidades de melhoria do que estava não conforme. Já o setor B foi apresentado também, né, evidências ali de treinamento, evidências de que estavam fazendo o que era correto. Entretanto, na prática, foi observado que os trabalhadores não cumprem as evidências. E aí traça-se um paralelo, né, um plano de ação distinto do setor A, para que os dois ali tentem criar ali correções durante essas etapas. Basicamente, ali é trocar o pneu com o carro andando. A empresa ela continua em funcionamento, mas apresenta-se ali pontos de melhoria, né, oportunidades de melhoria a serem corrigidas. E aí, no ano seguinte, né, obviamente que foi tratado ali dentro de um plano de ação com prazos pré-determinados, e aí no ano de 2022 é chamado uma empresa externa para que ele observe se a auditoria interna ela ocorreu de maneira correta e a manutenção da certificação. Se houver novamente, né, itens planejados, né, e não foram cumpridos, a auditoria ela pode também determinar ali um prazo para correção, porém esse prazo vai ser um pouco menor. E aí quando a gente fala sobre o programa de auditoria, vai trazer na sua matriz um plano, né, o programa vai trazer planos que são a descrição das atividades através de um arranjo para uma determinada auditoria. E, obviamente, no final aqui nós temos o escopo da auditoria, né, que são abrangência e limites que uma auditoria deve observar. A abrangência vai ser somente no setor A, então vai ser avaliado somente o setor A. O auditor pode visitar, ele pode constatar, ele pode solicitar alterações ou sugestões lá do setor B, pode perfeitamente. Entretanto, lembre-se de manter, né, que o escopo da auditoria e a abrangência vai ser do setor A. E aí nasce duas figuras específicas, né, que a gente acabou citando, do auditor e o auditor líder, né? O auditor é o responsável, né, o profissional responsável por observar o atendimento aos regulamentos internos, às políticas, mantendo aí o comportamento moral e funcional daquela empresa. O auditor vai ser ainda dividido, né, não está especificado aqui no slide, mas o auditor ele vai estar separado entre o auditor interno e o auditor externo. O auditor interno, como o próprio nome diz, é um membro da empresa, um funcionário da empresa. O auditor externo, ele é de um órgão, de uma empresa certificadora, né, que só vai visitar a empresa ali no momento da certificação. Ele é um funcionário independente, ele não faz parte daquela empresa, ela faz parte do órgão certificador. E o auditor líder, geralmente, aí é o responsável, né, o gerente de qualidade, o gerente de saúde e segurança ocupacional, o gerente de meio ambiente, é ele que é o profissional responsável pelo planejamento, condução, execução e controle da auditoria no ambiente de trabalho, né? Se for na qualidade, se for no meio ambiente, se for da saúde e segurança do trabalhador, o auditor líder é ele que vai ser responsável, né? Ele que vai conduzir o trabalho dos demais auditores. O auditor líder, principalmente, o foco dele, né, a atenção dele, é criar, né, auditores, treinar auditores e focar, né, que o trabalho dele é de gerenciamento durante todas as etapas do processo. A responsabilidade maior aqui está sobre o auditor líder. Então, quando a gente fala sobre auditoria especificamente, ela veio para padronizar todas as ações necessárias a serem documentadas. Então, quando a gente fala com a auditoria, né, de uma maneira geral, ela serve para padronizar todas as ações necessárias a serem documentadas. Uma auditoria, né, um processo de trabalho, um processo de auditoria, ele é um processo sistemático, conforme a gente falou, né? Ele deve ocorrer dentro de um espaço de tempo, ele deve ocorrer com foco, né, sempre a observar as questões de saúde e segurança ocupacional, e a auditoria, ela vem aí de uma palavra, né, que é auditor. E o auditor, né, ele vai realizar as auditorias, que são revisões, que são demonstrações, que são observação de sistemas, de registros, de transações, de operações,
né, e de documentos. O auditor, obviamente, né, ele vai ser ali uma figura que vai observar um processo sistemático, independente, documentado, para observar se há evidências, né? Então, geralmente, o auditor sempre vai exigir as evidências, né? Tem evidência de treinamento, tem evidência que o trabalhador passou em exame, tem evidência que o trabalhador ele não se acidentou por uma questão de falta de treinamento, habilitação e capacitação. Se houver essas evidências, né, haverá uma conformidade. Se não houver essas evidências, haverá ali uma não conformidade. E aí nasce, né, a possibilidade de uma oportunidade de melhoria. E o próprio auditor vai avaliar, né, de forma bem objetiva o atendimento de critérios relacionados a vários processos industriais ou gerenciais, e principalmente nesse caso, o atendimento às normas regulamentadoras, o atendimento aos itens dos artigos que nós vimos lá da CLT, as portarias, né, e normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho, e ainda, obviamente, ele vai avaliar a política de saúde e segurança do trabalho, saúde e segurança ocupacional. Então, a auditoria, né, é um instrumento gerencial que tem como objetivo principal identificar parâmetros não conformes e reduzir o desempenho da qualidade do produto, operações, logísticas e o aumento, né, dos riscos de acidente e doenças profissionais no ambiente de trabalho. Então, de uma forma bem simplista, o auditor, né, seja ele um auditor de certificação ou seja ele um auditor fiscal do trabalho, ele vai observar as não conformidades, né? Percebam que o auditor fiscal do trabalho ele tem uma figura pública, ele tem uma figura distinta do auditor de certificação. O auditor de certificação ele vai buscar as não conformidades, conformidades e buscar futuramente ali a implantação, né, de uma certificação. No caso do auditor fiscal do trabalho, é um trabalho distinto, é um trabalho totalmente focado ao atendimento legal, ao atendimento dos requisitos da CLT, do atendimento dos requisitos das 37 normas regulamentadoras, com foco ainda no atendimento dos programas aí da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho. E no caso do auditor fiscal, ele pode punir a empresa ali através de uma identificação de uma não conformidade, através de multas e penalidades que a gente viu, né, lá na NR 28, né, especificamente nos cálculos de penalidade, de fiscalização, né, passíveis de multa, passíveis de interdição ou de embargo de uma determinada obra, né? Então, o auditor fiscal do trabalho, ele tem um trabalho de auditor, né, de observador, de criar sistemáticas ali para que não haja, né, para que haja o cumprimento da lei e para que não haja o desencadear ali acidentes ou doenças profissionais no ambiente de trabalho. A auditoria, no caso da segurança do trabalho, define um processo estruturado, né? Então, a auditoria ela deve elaborar, deve ser definido um processo estruturado de coletas de informação sobre eficiência e confiabilidade do sistema de gestão em segurança e saúde do trabalho. Percebam que papel aceita tudo, uma planilha de Excel também aceita tudo, né? Você, enquanto ser humano, você, enquanto técnico, a tendência é você puxar ali, né, observar, avaliar o teu trabalho como feito de forma coerente, feito de forma correta. Por isso que é criado uma auditoria para que outras pessoas avaliem o seu trabalho, para que outras pessoas avaliem se a empresa está atendendo, né, cumprindo segurança e saúde ocupacional. É um instrumento muito importante para que a organização possa se autoavaliar, né, fazer a autocrítica, né, fazer a sua própria autoavaliação. Dessa forma, subsidiar a elaboração de um plano de ação com vistas, né, à adequação de não conformidades identificadas. Então, toda vez que a gente fala sobre uma auditoria, é um levantamento primário, né, às observações de não conformidades, para identificar essas não conformidades e criar planos de ação para que seja corretivo, né, às não conformidades encontradas. O processo de auditoria, né, nada mais é do que uma forma de se autoavaliar, de autocrítica, para que consiga apresentar ali oportunidades de melhoria. A gente, enquanto técnico de segurança do trabalho, a gente sabe, né, que nós temos que cumprir as normas regulamentadoras, né,
Então, obviamente, você está cumprindo a norma regulamentadora, você está apresentando uma eficácia do seu trabalho. Porém, se há índices elevados de acidente de trabalho, que a gente vai ver nos indicadores, se há afastamento, né, ou turnover, ou uma rotatividade alta, né, certamente a empresa não está sendo eficiente, né, então, tanto a segurança do trabalho, como as figuras, né, do engenheiro de segurança, do técnico de segurança, dos médicos do trabalho. Então, a auditoria, ela vai servir para identificar não culpados, mas profissionais que não estão fazendo o trabalho de maneira eficiente. Deve ser realizado por profissionais com conhecimentos específicos, né? Técnicos, engenheiros, operadores ou profissionais habilitados à auditoria em segurança e saúde ocupacional, dos critérios a serem auditados e possuir um escopo. Então, conforme eu falei, é uma delimitação, né? Até onde o técnico em segurança do trabalho pode ir, até onde a competência dele é de avaliar o ambiente de trabalho. Não adianta nada um técnico em segurança do trabalho passar por um curso de auditor, né, e avaliar, por exemplo, o trabalho em altura. Ele deve ser habilitado, né, em trabalho em altura, na sequência ter a operação ali, ter o curso, né, ou a formação em auditor. Aí sim ele estará capacitado em fazer a auditoria na segurança e saúde do trabalho. Percebam que haverá uma delimitação, né, o escopo daquele auditor. E o auditor, ele não é o senhor da razão, ele não é o dono da empresa, não é ele que vai determinar ali se está certo ou não. Ele vai determinar se está certo ou não, se está conforme ou não, com base a um escopo, com base a um requisito, com base a uma política. Por isso, os profissionais que vão realizar a auditoria, né, são chamados de auditores, não devem estar envolvidos com a própria atividade sob o processo de auditoria. Conforme eu falei, no ambiente de trabalho, né, haverá dois setores, o setor A e o setor B. Ninguém do setor A pode ser o responsável, o auditor daquele setor. Ele pode ter um auditor ali naquele setor A, mas ele vai auditar o setor independente, um outro setor, não o próprio setor. Tá? Até mesmo para que não haja ali, a gente, enquanto ser humano, nós estamos habitualizados, né? E eu volto naquele exemplo que eu dava em sala de aula. Nas aulas presenciais. Se há ali uma rachadura numa parede, né, aquela pessoa com o primeiro dia ele observa aquela rachadura, no segundo dia ele observa aquela rachadura e vê a sua extensão, no terceiro dia ele observa a rachadura, vê a extensão e avalia se existe um risco, no quarto, quinto dia ele já não percebe mais a rachadura, né? Então, a pessoa do setor A, ela vai ter ali oportunidade de melhoria que ela estão debaixo do nariz dela, mas ela vai precisar de alguém de fora ali que está com o olhar de fora, alguém mais centrado, alguém que não está habitualizado, que não está envolvido no processo para apresentar as não conformidades. E aí surge nesse momento um certo impasse, né? Porque existe o lado do que a pessoa está no setor e ela conhece mais o setor do que todos os outros, né? E ele deve ser evidenciado, é positivo essa visão, mas também existe a visão do que a pessoa está habitualizada, que ela já está acostumada com aquele risco, então ela não vê risco naquela operação. E aí a pessoa, lá, o auditor do setor B, quando ele vai auditar o setor A, ele começa a apresentar as não conformidades. Mas essas não conformidades são baseadas na experiência do auditor e principalmente aí no escopo da sua avaliação. E aí, gente, para a gente conhecer um pouquinho das histórias, né, da auditorias de segurança. A figura, né, do auditor, ele surge, né, basicamente ali no século XVIII, onde alguns profissionais se autonomeavam contadores públicos, não existia faculdade naquela época, né, não existia um curso específico. Então, o auditor ele era autonomeado, né, ou se auto-identificava como auditor, né, porém, ele buscava ali um pouco mais um trabalho um pouco mais aprofundado para aquele que era efetuado por contadores comuns. Apresentava, né, o foco basicamente daqueles auditores era identificar ali falhas, né, nos estudos matemáticos, né, na soma, na divisão, na multiplicação ou na divisão ou na multiplicação,
ou na subtração, né? Então, basicamente, era apresentado através de contadores. Na segurança do trabalho, isso surge um pouco depois. No século XIX, aparece, né, um perito contador, né, que já era uma função de descobrir erros e fraudes específicas na área da economia, na área de contabilidade. E a partir de 1900, né, surge aí a profissão do auditor, né, com maior impulso através do desenvolvimento do capitalismo, tornando uma profissão propriamente dita, né? O perito contador, né, ele surge, né, aí em 1900, e aí o foco dele simplesmente era descobrir erros e fraudes financeiras. Começou a ser mais obrigatório, né, as auditorias com foco na contabilidade e em economia, através de empresas aí que tinham ações na Bolsa de Valores, que foram obrigadas a contratar o serviço de auditoria para dar maior fidedignidade, né, às suas demonstrações financeiras. Ninguém vai colocar dinheiro numa Bolsa de Valores que as empresas apresentam, né, falhas e erros, né, e fraudes ainda financeiras. Brasil, a auditoria ela teve influência das filiais que são subsidiárias aí das empresas financeiras, né, as empresas estrangeiras, desculpe, e essas empresas estrangeiras elas foram crescendo, né, dentro do Brasil e aí começou a apresentar a necessidade de descentralização e diversificação das suas atividades econômicas. Então, um profissional de auditoria, né, ele tem ali a sua raiz, né, o seu crescimento, né, e o seu desenvolvimento dentro das empresas de contabilidade. Mas na segurança do trabalho, né, pega-se aquele trabalho e transfere, né, ao invés de observar os erros e fraudes financeiras, começa a observar ali as alterações na segurança e saúde do trabalhador, principalmente pelo não cumprimento das normas regulamentadoras. E aí a gente começa a desenvolver, então, 3 tipos de auditoria. Né? Os tipos de auditoria são com foco na sua origem, obviamente, e deve também ser ali com foco, né, na parte interessada de uma organização e com os objetivos distintos. Desta forma, né, apresenta-se e desenvolve 3 tipos de auditoria que a gente vai ver uma a uma. Primeiramente, auditoria interna. Secundário aqui, a auditoria de segunda parte. E por último, aqui a terceira auditoria, que é a chamada auditoria externa. A gente vai falar item a item aqui, mas é legal a gente saber dessa separação, nessa divisão que tem de auditorias de segurança e saúde ocupacional. Uma auditoria interna, né, ou chamada também de primeira parte, ela é conduzida pela própria organização. O intuito dela, né, é melhorar o seu desempenho. Então, quando a empresa ela se propõe a colocar ali um sistema de gestão em funcionamento, um sistema de auditoria, ela busca, né, a reduzir as não conformidades em segurança e saúde do trabalhador. E o foco da auditoria interna é criar, em primeiro lugar, os objetivos, né? Então, o objetivo é reduzir ali as não conformidades e melhorar o desempenho em saúde e segurança ocupacional. Para isso, ela cria processos. Dos processos, ela vai criar evidências que os processos estão sendo cumpridos. Através dessas evidências, se criarão sistemas de segurança e saúde ocupacional, né? Seja ela a ISO 45000, seja ela a OSAS 18001, seja ela a BS 8800, né, que é o estandarte britânico em saúde e segurança do trabalhador. E para isso é necessário o planejamento, né? Obviamente que uma auditoria interna ela só vai existir se houver todas essas etapas em cumprimento, né? Em implantação e em cumprimento. O foco da auditoria interna, então, é observar riscos, né, riscos ambientais, riscos ocupacionais do ambiente de trabalho, seja ele risco físico, químico, biológico, ergonômico, de acidente, né, e principalmente ali haverá elaboração de relatórios, né. Então, se eu falo ali de um relatório que apresenta os riscos ocupacionais, os riscos ambientais, eu vou ter ali o PPRA, que é um relatório, eu vou ter o PCMSO, que é outro relatório, eu vou ter a análise ergonômica, que é um outro relatório, é um outro documento que apresenta os riscos ocupacionais daquela empresa. A partir dos relatórios, a partir da elaboração dos relatórios, eu crio controles, né? Como que serão esses controles?
que são chamadas de evidências também, né? Os controles nada mais são do que o produto final dos relatórios. Se eu tenho um ambiente de trabalho onde o trabalhador precisa ter contato com, com risco físico aí do tipo calor, eu preciso criar um relatório que aquele trabalhador ele foi treinado, foi habilitado, teve os exames médicos feitos, refeitos, né, no caso do exame periódico, e que a saúde do trabalhador se mantém intacta, se a saúde ocupacional do trabalhador se mantém dentro dos padrões de conformidade. A partir daí, eu estabeleci controles que vão servir, obviamente, para a auditoria. E esses controles, né, devem ser focados também aqui a comunicação. Então, a auditoria interna, ela vai ter que observar todas essas 9 etapas que a gente está observando aqui, está apresentando para vocês, né, com foco para melhorar o seu desempenho e ainda reduzir as não conformidades em saúde e segurança ocupacional. A auditoria de segunda parte, né, ela já é um pouquinho distinta da primeira parte, né, e o foco da auditoria de segunda parte, né, ou auditoria que nós vimos ali na anterior auditoria interna, a auditoria de segunda parte, eu geralmente, né, eu busco a organização de uma subcontratada, que é chamada de fornecedor ou prestador de serviço. Então, quando eu vou implantar um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, eu também tenho que me assegurar, né, que os meus fornecedores e prestadores de serviço, eles atendam a mesma norma ISO, né? Elas não precisam ter implantação dessa norma, mas elas precisam ter registros, né, idênticos ao da primeira parte. Então, eu pego ali na auditoria de segunda parte e observo, né, se o meu fornecedor, se o meu prestador de serviço tem ali foco, né, em atendimento às não conformidades em saúde e segurança do trabalhador. Eu posso exigir deles, né, o mesmo padrão de excelência que eu tenho com os meus trabalhadores. Então, o meu fornecedor, o meu prestador de serviço, ele também vai ter que ter o PPRA, também vai ter que ter uma análise ergonômica, também vai ter que ter o programa de controle médico em saúde ocupacional e todos os outros documentos de saúde e segurança do trabalhador. Afinal de contas, ele é um parceiro, né, do meu negócio, ele é um fornecedor da minha atividade, ele é um prestador de serviço para a minha atividade. E para que haja, né, obviamente, ali uma auditoria de segunda parte, deve existir também, né, o intuito dessa empresa em não obter ali acidentes e doenças ocupacionais em níveis alarmantes, em níveis excessivamente altos. Porque, afinal de contas, a empresa que busca aquela empresa prestadora, né, a empresa matriz que busca o fornecedor, que busca um prestador de serviço. E o nível de exigência de cobrança, né, deve ser tão grande quanto o da empresa interna, da parte interna. E por último aqui, né, nós temos auditoria externa ou de terceira parte, que ela é conduzida por entidades externas, independentes e acreditadas para efeitos de certificação. Estou dando exemplo aqui, né, de 4 empresas, né, que nós temos. Eu deixei de citar aqui a figura do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que são órgãos públicos, né? E no caso das empresas privadas, né, a PwC, a Deloitte, a KPMG ou a EY aqui, né, Ernst Young, são empresas que elas têm como propósito, né, o foco dela, como objetivo de trabalho, é criar certificação, né, e certificar, acreditar aquelas empresas, né? Então, o auditor, a figura do auditor, ele vai aparecer ali com olho de lupa, né, buscando evidências para criar ali, né, obviamente, uma atividade. O foco daquele auditor é observar a empresa, né, avaliar o seu sistema de gestão e certificá-la ou não, né, acreditá-la ou não, dentro do que ela se propõe a certificar, né, seja de qualidade, seja de meio ambiente, seja de saúde e segurança do trabalhador. Então, quando a gente busca uma auditoria externa, como o próprio nome diz,
é uma figura externa que não tem nenhuma ligação, não tem nenhum vínculo com a empresa. A auditoria dela é de simplesmente observar se a auditoria interna foi bem realizada e se há uma auditoria com os fornecedores e com os prestadores de serviço. Também chamada de auditoria de terceira parte, o foco dela é basicamente certificar, dar o certificado. É uma empresa que vai, obviamente, fazer uma avaliação bem rígida ao processo de trabalho, aos indicadores, e especificamente aos requisitos das normas regulamentadoras, da OIT, das normas também vigências aí dos artigos da CLT, para certificar ou não, né, aquela empresa que se propõe a buscar uma certificação em segurança e saúde ocupacional. E basicamente, né, para a gente finalizar a nossa aula, eu estou apresentando para vocês os requisitos ou critérios de uma auditoria. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, né, um planejamento, né, que é feito basicamente, né, durante as auditorias. Os requisitos, né, de um tipo de auditoria aí, que a gente acabou de listar, que são 3, né, o de primeira parte ou interno, o de segunda parte, que é o foco, são fornecedores e prestadores de serviço, e a auditoria de terceira parte, ou ainda auditoria externa, são os requisitos e critérios de uma auditoria que são estabelecidos a partir de parâmetros internos ou externos, conforme a gente viu aqui como exemplo, as NRs, as normas da BNT, as recomendações técnicas da Fundacentro ou normas de diretrizes específicas, né, de qualidade e meio ambiente, não deixando de citar, obviamente, a segurança e saúde do trabalho. Então, nós temos aqui um procedimento corporativo relacionado que vai ser avaliado. E vai ser avaliado especificamente aí os setores, né, de segurança, saúde e meio ambiente. E o procedimento interno vai ser aqui o setor de sandálias, artigos esportivos, varejo, fábrica 17, 22, 26, 30, 33 e 55. Portanto, é avaliado todos esses setores aqui com foco na segurança, saúde e meio ambiente. E ainda, né, percebe-se aí se há ou não instrumento do local para cada instrumento de trabalho para cada setor. Então, percebam que quando a gente fala sobre auditoria, existe primeiramente uma separação, né, do que vai ser auditado, né, do que vai ser avaliado, sendo o RH, seja o setor de supply chain aqui, que também é chamado de setor de compras ou suprimentos. Se vai ser auditado o setor de TI, né, tecnologia de informação, se vai ser auditado as finanças, ou a própria auditoria, se ela vai auditar a própria setor de auditoria, né, geralmente a auditoria externa avalia os auditores internos, né, avaliando o seu nível de qualidade, o seu nível de treinamento, ou ainda o seu nível de atuação. Se a auditoria vai ser feita no setor jurídico, ou de qualidade, ou outros, né, de acordo com a especificação. Neste caso aqui, vai ser auditado, né, o próprio setor de segurança, saúde e meio ambiente, de todos os setores listados aqui abaixo. E aí observa-se, por último, se há instrução de trabalho para aqueles setores. Então, a auditoria, né, de segurança e saúde ocupacional, o foco dele sempre será, né, observar primeiro um requisito. Os requisitos devem estar dentro de uma norma e, por si só, essas normas devem estar implantadas e com evidências de conformidade ou de não conformidade. Se houver a conformidade, vida que segue, né, a gente deve ser, o único trabalho que deve ter ali para todos os envolvidos é que haja manutenção daquela conformidade, né, o esforço deve ser para que haja a conformidade por todo o tempo de auditoria, né, ou para os anos que a auditoria vai ocorrer novamente, porque não adianta nada estar conforme no dia da visita do auditor fiscal e nos dias seguintes não. Afinal de contas, haverá indicadores para isso, os indicadores não vão mentir, né? A não ser que a pessoa, ou a pessoa envolvida ali, ela coloque, né, que está em atendimento e não está. E pode ocorrer, obviamente, ali também as não conformidades, que aí apresentado essas não conformidades, a empresa, ela busca, né, um certo tempo para colocar em vigor, colocar em prática, né, e arrumar essas não conformidades. Afinal de contas, ninguém quer apresentar ali, ninguém quer ter uma não conformidade dentro de uma empresa.
Quando a gente fala ainda sobre auditoria, né, eu tenho as etapas de auditoria que a gente vai abordar na aula que vem. E também, né, os benefícios aí de uma auditoria. Por que que uma empresa tem que ter uma auditoria de segurança e saúde ocupacional? Eu não preciso simplesmente ter uma certificação ISO 45001 para buscar as auditorias. As auditorias, elas podem ocorrer perfeitamente, né, dentro de um processo de trabalho no qual a gente assegura que a segurança e saúde ocupacional está sendo realizada e implantada. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a todos que acompanharam a gravação, agradeço a você que está assistindo essa gravação aqui no YouTube e agradeço a todos os alunos que participaram, tá bom? Obrigado, até breve e até a próxima aula.